Agora a gente vai falar aqui no Mulher Demais sobre técnicas de preenchimento, diferença entre botox. Tem uma nova técnica de aplicação. Aí eu vou entender se é de botox, se é preenchimento, porque tem diferença, acredite você. Eu nem sabia. Achava que botox e preenchimento era tudo a mesma coisa. E aí essa novidade promete doer menos, deixar o resultado mais natural. Então, para a gente entender essas diferenças e essa novidade, a gente conversa agora com a dermatologista doutora Viviane Araújo. Doutora Viviane, seja bem-vinda ao programa. Alegria ter você aqui. Bom, eu agradeço, bom dia a todos e parabéns pelo novo cenário. Não tinha vindo bonito, não tá, doutora? Tá, muito bonito. Obrigada. A gente vai falar sobre botox. Só que aí, você estava me dizendo que botox e preenchimento são coisas distintas? Completamente distintas. Como é que a gente entende a diferença deles dois? Existe uma confusão muito grande porque geralmente as pessoas atribuem a botox tudo que se injeta, né? Tudo que coloca-se no rosto e faz rejuvenescimento e muitas vezes até deformação, né? Atribui-se a palavra botox, mas a palavra botox, na verdade, é um nome de marca. É o nome, né, de uma toxina botulínica, né, que é o nome da substância não comercial. E dentre elas tem várias outras aqui no Brasil. Botox é a marca de origem americana, né? Existe o Dysport, que é a marca de origem europeia francesa. E existe também, que chegou há uns 2, 3 anos, a marca Xelmin, que é uma marca alemã. Então são as 3 principais marcas mundialmente divulgadas de toxina botulínica. Então a toxina botulínica, o que ela faz? Ela relaxa os músculos da face. Então ela não tem capacidade de dar volume, de fazer preenchimento. Então quer dizer que aquela boca avantajada da presidente dos Estados Unidos nada, da Argentina, por exemplo, aquilo não é botox? Não é botox. E isso é uma grande confusão. Eu diria que mais de 80% dos pacientes que chegam no consultório chegam até com medo de fazer o botox, porque vem exemplos como esses, né? Que na verdade não tem nada a ver com o botox, são substâncias de preenchimento não adequadas, que não são biocompatíveis com a pele e que vão causando deformidade com o tempo. Então, o botox, coitado, ele foi incriminado, né, e vem sendo incriminado há muito tempo por essa pequena confusão que é feita justamente, às vezes até pela própria divulgação errônea, né? Às vezes do paciente que não entende, às vezes do profissional também que não explicou direito, aí cai às vezes na mídia de uma maneira deturpada e acaba provocando toda essa confusão que existe em cima dos procedimentos estéticos dermatológicos. E não, a gente usa o botox somente quando quer disfarçar uma linha de expressão, quando quiser aumentar o lábio, então a gente faria o preenchimento. É assim que funciona a lógica, doutora? Exatamente. Então, o botox, que é a toxina botulínica, né, seja ela o botox ou as outras marcas que a gente já falou, que são de igual qualidade, então ela é usada para quê? Para relaxar músculo. Então ela não tem a menor capacidade de dar volume, né? Então é um líquido que a gente injeta em pontos estratégicos no músculo da face, geralmente na testa para relaxar aquelas ruguinhas entre os olhos, rugas da testa ou na lateral dos olhos, né? E também é usado em outras áreas, às vezes em pescoço, para dar um relaxamento de musculatura, não para flacidez, mas geralmente para pessoas que têm uma tensão muscular muito grande, né? E é usado para também outras finalidades não estéticas, até também para diminuir o suor nas axilas. Zezé de Camargo, né, fez isso. Ele me contou numa entrevista que suava muito a camisa, ficava aquela marca e ele achava feio, desagradável nas fotos. Ele brincava e estava sempre com aquela fatia de pizza aqui embaixo. E aí ele fez a aplicação de botox. O que é que acontece que impede o suor? Então, a toxina botulínica, ela atua na glândula sudorípara, bloqueando alguns receptores, né, de estímulos nervosos, que faz com que essa glândula não receba mais esses estímulos. Então, quando a glândula não recebe esse estímulo nervoso, ela não produz o suor de maneira exagerada. Então, isso tem uma durabilidade de em torno, às vezes, de 1 ano, né? Eu já tive pacientes que, às vezes, ficaram até bem mais tempo sem suar. Isso varia de paciente para paciente, mas tem um controle muito efetivo nesses casos de excesso que realmente torna a vida social da pessoa um pouco desgastada. Quem não pode fazer a aplicação de toxina botulínica, doutora? Geralmente são pacientes que têm alergia à clara de ovo, porque existe albumina, né, na substância. Pacientes que têm alguma doença neurológica, tipo miastenia graves, ou então também pacientes que estejam tomando alguns tipos de antibióticos que são dados mais a nível hospitalar. Então, na maioria das vezes, o botox não tem grandes contraindicações. Agora, muitas vezes, seja a aplicação de preenchimento ou de toxina botulínica, se for feito, acredito, de uma maneira ou errada ou exagerada, né, de uma maneira geral,
deforma, como você falou. Com e a gente tem certeza. visto, principalmente as celebridades, fazendo uso exagerado disso, né? Porque me parece que as pessoas têm medo de envelhecer, não querem o envelhecimento, e aí exageram, né, doutora? Exatamente. E a gente costuma falar, inclusive, que esses casos mal-sucedidos, que justamente são os que caem na mídia, porque os casos bem-sucedidos geralmente não são falados, né? São aquelas mulheres, ou homens, inclusive, que estão bem na faixa dos 40 e 50 anos, que obviamente já se submeteram, porque ninguém fica perfeito a vida inteira, Sim. né? Então, obviamente, já se submeteram a algum tratamento como esse, mas estão com aparência muito natural, sem parecer que está fazendo nada. Então, esse é o efeito que a gente quer com esses tratamentos. É trazer naturalidade, suavizar a expressão, parecer que o tempo não está passando. Então, o comentário que se faz com a pessoa que está fazendo o tratamento correto é esse. Agora, aqueles tratamentos que chamam atenção, que realmente caem na mídia, infelizmente, os famosos acabam sendo os mais, né, Solta aí o primeiro. Tem Madonna que recentemente apareceu fazendo discurso, doutora, e com o rosto muito esquisito, muito diferente daquela Madonna que a gente está acostumada. Solta a imagem a primeira, por favor. A gente está acostumada a ver, olha, aí ela está muito bonita. Exato. Né? A gente vê uma mulher muito bonita. Na imagem do evento em que ela apareceu, ela estava com o rosto muito inchado, aquela coisa. O Botox tem esse poder de inchar, a pessoa ficar inchada? Não, o Botox não. Não. Quando a gente vê esses efeitos de inchaço, bochechas artificiais, lábios extremamente insuflados, a gente fala, não é nem inchados, né? De maneira artificial, isso com certeza não é Botox. E geralmente também não é um produto de preenchimento adequado, porque o preenchimento, a gente falando assim, parece até que ele é incriminado. Na verdade, a gente tem que lançar a mão de preenchimento para fazer muitas correções e trazer naturalidade. Mas os preenchimentos que existem atualmente são preenchimentos que trazem essa naturalidade, não há necessidade de deformar. Infelizmente, essas pessoas às vezes têm a junção de problemas psicológicos, querendo alcançar uma imagem que não conseguem, e junta-se a isso um profissional, às vezes, não muito ético, ou que não, né, cumpriu as normas de aplicação do produto, e que, infelizmente, traz os resultados catastróficos que a gente vê. A gente tem mais uma polêmica. A Cláudia Leite também foi recentemente muito comentada de que estaria muito plastificada. E não é, porque na foto também tem essa coisa do Photoshop, né, É doutora? verdade. Então A nem gente não sempre é sabe. procedimento estético. Exatamente. Então, assim, ela é muito jovem, né? Teoricamente não teria tanta necessidade de estar aplicando tantas coisas assim. Então, teoricamente, a gente tem que fazer uma certa ponderação e, de repente, ver pessoalmente, né? Para poder realmente saber o que foi algum Photoshop ou não, né? Agora, ontem... Na medida que o paciente quer se transformar em outra pessoa, isso já passa, né, da naturalidade, até já passa da função do médico também, porque o médico está ali para trazer essa naturalidade, esse efeito bem-sucedido. E quando a gente quer transformar alguém, obviamente a gente vai além. Então a gente começa a fazer coisas exageradas, procedimentos exagerados e traz esse resultado que a gente viu, tão caricato. É verdade, fica uma caricatura mesmo. Para finalizar, doutora, tem uma idade mínima para fazer a aplicação, seja de botox ou de preenchimento? Olha, normalmente esses procedimentos, eles são feitos para ir evitando o envelhecimento. Então, aos primeiros sinais, aquelas pessoas que têm, por exemplo, o Botox é um dos primeiros procedimentos que a gente faz. Às vezes tem pacientes com menos de 30 anos que faz, mas é todo paciente que deve fazer? Obviamente que não. Tem paciente que chega aos 40 anos praticamente sem ter rugas. Outros chegam com 25, 30 anos, já está com muita ruga de expressão, às vezes geneticamente determinado, na família já tem. Então, esses pacientes, às vezes, são aconselhados a ir gradativamente fazendo aplicações que vão suavizando de maneira natural. Para quê? Para que eles vão avançando na idade sem parecer que estão fazendo nada. Porque o tratamento bem feito é para isso. É para trazer essa naturalidade e o paciente não chegar numa idade mais avançada com muitas marcas já de expressão. Então, quando você começa a fazer cedo, aos primeiros sinais, então você evita esse efeito. Então, não existe muito uma idade limite, mas é em torno dessa idade, entre 25 e 30 anos, se houver necessidade. Dura sempre quanto tempo, é a doutora? necessidade e não a idade que determina. Exatamente. E quanto tempo dura? Você faz uma aplicação, vamos pensar em um Botox para suavizar essas linhas aqui, que geralmente são as mais, né, as mais necessárias para disfarce. Quanto tempo demora? Então, a média é em torno de 6 meses, a durabilidade, né, do Botox.
E de preenchimento, os mais modernos que trazem naturalidade, em torno de um ano e meio. Agora, a reaplicação depende muito da necessidade. Quando começa cedo, jovem, né, normalmente esse tempo é um pouco mais espaçado. Então, tenho pacientes que às vezes começaram a fazer botox com 28, 29 anos e que fazem uma vez por ano. Não há necessidade de fazer às vezes a cada 6 meses, porque eles reeducam a musculatura muito rápido. E o que a gente quer realmente com botox não é só o efeito imediato, mas o efeito de reeducação muscular. Então, isso, quanto mais cedo o paciente começa, mais jovem, ele consegue isso mais rápido. Quando surgiu a técnica, era muito caro, as pessoas ficavam, né, idealizando que somente que era muito rico, muito famoso. Hoje, com a chegada de outras substâncias de maior concorrência para o botox, que na verdade é a marca, não é? É o fabricante, o composto é realmente a toxina botulínica, como a gente já aprendeu com a doutora Viviane hoje. Com essa chegada desses novos equipamentos e medicamentos, dá pra gente dizer que minimizou o valor? Minimizou sim, mas ainda é um produto caro, né? Tanto o Botox e seus outros concorrentes, e tanto os preenchimentos de boa qualidade que não deformam, todos eles são trazidos de fora. O Brasil não produz. Então, nós sabemos a carga tributária é muito alta, né? E isso, infelizmente, não faz com que esses produtos custem para a gente o que custa, por exemplo, para um médico nos Estados Unidos ou na Europa comprar. Então, a gente sabe que lá é muito mais barato. Então, infelizmente, ainda não é um produto tão acessível, mas com certeza ele se tornou com um preço mais acessível nos últimos anos. Nos últimos anos. E aí a gente nunca é demais lembrar a importância de você procurar um médico especialista, procurar saber se ele está credenciado na Sociedade Brasileira de Dermatologia. Isso é fundamental, né, muito que não basta bom. você dizer, fulano de tal faz um preço ótimo, a aplicação dele é R$100 e você sair de lá com a cara plastificada ou com outros problemas. E esse seu alerta é fundamental, porque hoje nós estamos vivendo, né, a dermatologia, uma invasão de pessoas não médicas e médicos, infelizmente, que não são dermatologistas, se passando por dermatologistas, e muitas pessoas estão caindo nessa, né, buscando às vezes até um custo mais barato, ou às vezes nem isso, às vezes busca só porque um amigo foi e acha que é o correto, e estão se submetendo a procedimentos que não estão trazendo resultado ou que estão trazendo resultados muito desastrosos. Então, é muito importante procurar informação do profissional, pessoas que já fizeram, vejam os resultados daquelas pessoas que já fizeram com aquele profissional, veja se ele está credenciado na Sociedade Brasileira de Dermatologia, se ele tem um histórico de dedicação realmente a esses procedimentos, à estética, porque às vezes tem dermatologista que trabalha mais com a parte de doença, dermatologista que trabalha mais com estética. Então, veja todas as credenciais do profissional antes de se submeter a procedimentos, para não ter esses efeitos desastrosos. Exatamente. Depois desse alerta, a gente agradece, doutora Viviane. Sempre uma alegria trazê-la aqui na Mulher eu Demais, que agradeço, viu? Volte obrigada. mais vezes.